Bom, mas aí, retomando aqui a nossa fala, eu fiz um processo de construção do que eu aprendi da vida, da minha infância ali até a década de 90, para vocês verem a trajetória e que ela sempre foi alicerçada no estudo. Mas aí, quando chegou na década de 90, eu tive alguns aprendizados também, porque a vida não é para a gente só vitória, a gente tem as derrotas também. Talvez eu tenha adquirido fama como professor de cursinho de biologia muito cedo. Eu ali com 22, 23 anos de idade, já era assim, muito conhecido em Teresina, e eu chegava a ponto de negociar salário. E aí eu me lembro que eu montei, com um ex-sócio do ângulo, um cursinho de reforço em biologia. E de repente eu com 24 anos de idade, o cursinho cresceu rapidamente, e eu com 23, 24 anos de idade, era um dos sócios de um novo cursinho que surgiu na cidade. A gente chegou a ter de um ano para o outro 1.200 alunos, foi uma explosão assim. E eu cometi um erro estratégico. Pela imaturidade, inexperiência, eu tinha que terminar o último semestre de odontologia, eu era o diretor administrativo e financeiro da empresa, entreguei para o outro sócio a administração e fui me dedicar a terminar odontologia, quando, na verdade, eu poderia ter me dedicado à empresa, porque estava indo muito bem. E quando eu voltei 6 meses depois, a empresa estava com uma dívida enorme. A gente fez uma má gestão de fato, reconheço isso, e a empresa em 1997, ou seja, 4 anos depois, faliu. E nós ficamos com uma dívida absurda. Né? Imagina eu aí com 27, 28 anos de idade, de um dia para a noite eu perdi carro, passou a me visitar todo dia na minha casa oficial de justiça, com execução trabalhista, execução fiscal, minha vida virou um inferno. E aí vem a lição de você se reerguer, não se abater. E se você constrói uma vida em bases sólidas, em alicerces sólidos de respeito, de ética, de postura, fica muito mais fácil. Eu me lembro que na semana seguinte eu já tinha convite de 3 cursinhos para dar aula, ou seja, desempregado eu não fiquei. Então, quer dizer, embora falido, embora devendo muito, mas eu tinha emprego. E o meu pai sempre me disse o seguinte: Paulo, pague todas as suas dívidas. E aí eu me lembro que um dos meus sócios, que era uma professora muito respeitada aqui, ainda viva, né, da UESP, do Colégio das Irmãs, começou a pagar dívidas. E até hoje a gente paga essas dívidas, ou seja, já são 20 e tantos anos pagando essas dívidas. Eu tiro, em média, um salário mínimo por mês para pagar esses parcelamentos. As dívidas trabalhistas acabaram e a gente tem uma dívida pequena já se esgotando, faltam, me parece que 32 parcelas só de um salário mínimo por mês, né? Ou seja, está acabando. Bom, mas essa é assim, uma passagem para mostrar para vocês que nem tudo na vida da gente transcorre do jeito que a gente quer. Tem uns percalços, mas é importante que mesmo nos percalços você aprenda. Eu saí desse processo mais maduro, mais fortalecido, entendendo onde foi que eu errei para não cometer de novo os mesmos erros. Isso é muito importante, isso é aprendizado também para a vida, certo? Bom, mas aí eu me formei em odontologia, comprei um consultório, cheguei a fazer clínica odontológica durante quase 10 anos, mas algo estava errado comigo. Eu de manhã dava aula e os alunos me admiravam na sala de aula, a tendência era que parte deles que precisasse botar aparelho ortodôntico me procurasse à tarde no consultório. E as minhas tardes eram dedicadas ao consultório. Mas aí algo estava errado comigo, eu não estava muito satisfeito, porque eu sou tagarela por natureza, eu gosto de contato com gente. E no consultório, se eu fosse falar com o paciente com a boca cheia de ferro, eu só ficava aí não dava certo, né? E eu concluí que eu tinha que deixar mesmo a odontologia e me dedicar só à sala de aula. Mas a sala de aula no cursinho, ela é muito cansativa. Você só sabe o que é ministrar 60 aulas por semana no cursinho, quem já fez isso. Eu tinha o hábito de, como tantos colegas que eu tenho hoje, professor Geraldo da biologia,
né? Professor Jota da História e tantos outros, só sabe o que é entrar às 7 da manhã de uma segunda-feira, ministrar 7 aulas até 1h20, de segunda a sábado, as manhãs inteiras lotadas, saindo de uma sala e entrando em outra, né? E você vai meio que na banguela. Até as piadas que você conta numa sala são as mesmas na outra sala. Porque você dá 16 aulas da mesma aula num dia só. E aquilo é muito cansativo. No ano de 2000, me acendeu uma outra centelha. A minha mente ela é um pouco inquieta. Aí me acendeu uma outra centelha. Eu digo, poxa, eu estou aqui ganhando bem, com a carga horária lotada, nome reconhecido como professor de cursinho, mas eu quero mudar. Eu quero ir para um novo horizonte. E aí o novo horizonte, eu comecei a ver um movimento de faculdade particular querer aparecer aqui em Teresina. A FACIT estava começando a ser implantada, a Nova FAP também. Eu digo, eu tenho que começar a dar aula em faculdade particular e mirar nas universidades públicas. Aí eu criei um outro objetivo na vida. Qual é a lição que fica aqui do que eu aprendi com a vida? Não se acomodar. Então eu me propus sair dessa zona de conforto e pensei, eu tenho que entrar no ensino superior. Qual o caminho? Isso era o ano 2000, o ano que a minha filha nasceu. Aí eu disse, eu tenho que fazer uma especialização. Porque em 2000 não era muito comum ter mestrado e doutorado por aqui. Quem tinha especialização já era muito bom. E apareceu a oportunidade na Universidade Federal do Piauí para fazer uma especialização em parasitologia. E parasitologia ia ser ministrado por um professor que tinha sido meu professor na graduação, o professor José Adail da Fonseca, que inclusive faleceu, uma morte assim, muito inesperada. Fui fazer a especialização. Aí, você tem que estar o quê? Na hora certa e no lugar certo. Isso as pessoas chamam de sorte. Mas não adianta você estar na hora certa e no lugar certo se você não tem preparo para assumir aquela oportunidade que vai te aparecer. Pois bem, na especialização, eu fui um aluno muito aplicado. E a professora que coordenava junto com o Adail a especialização, a professora Hélida Andrade, que hoje mora em Minas, ela tinha sido convidada pela Nova FAP para colocar o nome dela no projeto da Nova FAP, porque ela já era doutora. Quando foi no final da especialização, ali por volta de 2001, a Hélida me chama e diz, Paulo, eu não vou poder assumir a Nova FAP. Saiu a autorização do MEC, eu não posso assumir, mas eu indiquei o teu nome, porque você já tem experiência em sala de aula, foi um aluno muito aplicado aqui na especialização, eu confio que você vai assumir bem. Aí a Nova FAP me chamou. E aquela meta que eu tinha traçado, antes de eu terminar a qualificação de especialização, eu já estava atingindo. Agora, se eu tivesse sido um aluno na especialização, relapso, como tantos que a gente conhece, chegava atrasado, não ia bem nas provas, tá? Ela teria me indicado? Certo? Então, isso é uma reflexão que fica. Então, a Hélida me indicou, eu fui para a Nova FAP e comecei a dar aula de parasitologia no curso de odontologia e no curso de enfermagem lá. Até então, eu não estava na UESP. Logo depois apareceu o concurso para professor substituto da UESP, eu passei. Substituto da UFP, eu passei. Aí eu já tinha 20 horas na UESP, 20 horas na UFP, 20 horas na Nova FAP. E comecei a abandonar os cursinhos naquele plano que eu fiz, rapidamente, em questão de 2 anos. Por quê? A hora-aula da universidade, da faculdade é maior, você tem horas para fazer pesquisa e extensão e não está necessariamente dentro da sala de aula, né? E você se cansa menos, envelhece menos, se estressa menos, porque o trabalho de sala de aula ele é um trabalho muito estressante, né? Embora muito prazeroso também. Bom, e aí, de novo, vem a inquietude. Numa reunião em 2004, na Nova FAP, a doutora Cristina Miranda, que era a dona, disse assim, na reunião como essa, gente, a Nova FAP está num processo de expansão, a gente está pensando em algum curso novo na área, alguém tem sugestão de algum curso novo?
Aí vem a iniciativa. Eu levantei a mão e disse, biomedicina. Ela disse, biomedicina, que curso é esse, Paulo? Eu fui explicar, que é um curso na área da saúde, em que os profissionais atuam na pesquisa, desenvolvimento de vacina, desenvolvimento de medicação, diagnóstico laboratorial. Né? Ela disse, se tu topa coordenar esse curso, eu disse, mas eu não sou biomédico, pode? Aí fizemos uma consulta ao MEC, ela disse, pode. E eu topei o desafio. Ou seja, eu passava então da função de professor da Nova FAP para a função de quê? Coordenador de curso. E eu tenho a satisfação de ter trazido a profissão biomédica para o estado do Piauí em 2006, quando o MEC autorizou a realização do primeiro vestibular de biomedicina no estado do Piauí, coordenado por mim, projeto de minha autoria. E aí a gente teve um trabalho, eu me lembro que essa portaria saiu no dia 27 de maio, dia do meu aniversário, coincidência. E o dia do biomédico é o dia 20 de novembro, dia do aniversário da minha mãe, outra coincidência, para quem gosta de números e coincidências, né? E aí eu me lembro que eu fui nos cursinhos explicar para os estudantes o que era biomedicina, qual era o mercado de trabalho que ele poderia ocupar, e o curso foi um sucesso. Foi um sucesso tão grande que a Faculdade Aliança montou, hoje a Faculdade Nassau, que incorporou a Aliança, e a Universidade Federal do Piauí montou em Parnaíba o curso biomédico. E hoje já são praticamente 2.000 biomédicos formados no estado do Piauí. Então vê que às vezes uma iniciativa tua repercute na vida de quantas pessoas. Então, se lá naquela reunião eu não tivesse levantado a mão para a biomedicina, talvez a biomedicina não tivesse sido implantada no estado do Piauí. E hoje quase 2.000 pessoas vivem disso. Já tem alunos, ex-alunos meus do curso biomédico, que são mestres, doutores, pós-doutores. Né? Então, quer dizer, as vivências da vida que vão fazendo a gente realmente perceber o quanto é importante nossa atuação nesse mundo. Né? Bom, eu vou avançar aqui um pouquinho. Né? Isso aí são fotos minhas lá de Campo Maior, porque vocês já sabem que eu sou do interior do Ceará, eu não sou campo-maurense, e um sonho que o meu pai tinha também de ser campo-maurense, porque meu pai é de Solonópole, no Ceará, foi materializado através de mim, o vereador José Pereira, pelo serviço que eu prestei a Campo Maior enquanto pró-reitor da UESP, ajudando o campus de Campo Maior na sua gestão, me outorgou, me propôs que me fosse concedido o título de cidadão campo-maurense. Né? E aí em 2016 eu fui agraciado com o título pela Câmara de Vereadores, eu sou hoje sim campo-maurense. Né? E aí o patronato ali em cima, onde eu fui alfabetizado, o estadual ali no canto esquerdo é onde o meu pai foi diretor e onde eu fiz até a 8ª série, a Escola Pública Estadual de Campo Maior, e o Valdivino Tito, que é esse aqui de baixo, onde eu fiz até a 5ª série. Né? Então, aí são as 3 escolas que eu passei lá por Campo Maior. Né? Aqui o meu papel dentro da UESP, a partir de 2002, que eu passei como professor substituto. E aí, mais uma lição do que eu vivi da minha vida, do que eu aprendi com ela. Eu tinha, então, saído da zona de conforto de professor de cursinho para professor universitário e eu era especialista. Aí eu pensei comigo, mente inquieta. Um especialista não sobrevive muito tempo no ensino universitário. Eu tenho que buscar um mestrado. E aí fui atrás do mestrado. De novo, sorte. Eu peguei pela internet algumas faculdades ou universidades que tinham mestrados que podiam me permitir fazer o mestrado e trabalhar ao mesmo tempo. Porque eu não podia, pai de 2 filhos, né? E passar 2 anos estudando e deixar minha família desamparada. E aí encontrei na Unifesp, em São Paulo, um programa de microbiologia que era flexível. O orientador ele tinha autonomia para dizer como é que a coisa ia ser. E eu mandei um e-mail para um pesquisador chamado Sérgio Schenkman, dizendo que eu queria fazer mestrado, e ele foi muito gentil. Ele me respondeu dizendo o seguinte: Paulo, o meu laboratório está lotado, eu não tenho mais possibilidade de esse semestre pegar nenhum aluno novo, mas eu tenho uma colega chamada Clara Lúcia, que trabalha com leishmaniose. Você vive no Piauí, em Teresina, que é um foco de leishmaniose, Calazar. Manda um e-mail para ela. E me passou o e-mail dela. E eu passei o e-mail para ela.
Doutora Clara me responde com 48 horas, pessoal altamente profissional, pessoal de São Paulo, né? Ela me responde e me manda um projeto dela para eu ler e dizer se era factível desenvolver o projeto. Gente, eu li aquele projeto, eu não sabia o que era que estava escrito. Era trabalhar com biologia molecular, imunologia, composto radioativo de trítio, aí perfeitamente factível, ousadia. Eu não sou burro, aí eu disse, eu não entendi nada. Ela disse, pois bem, venha no mês de julho fazer um estágio de 1 mês aqui no laboratório. Gente, era artigo em inglês, e o meu inglês não era bom para ler. Era seminário em inglês para assistir. Era técnicas de microbiologia e imunologia que eu nunca tinha visto na vida. Eu passei 1 mês assim, dormindo 2, 3 horas por dia, mas ralando e tentando aprender com todo mundo, com os colegas. Depois de 1 mês ela disse, não, você consegue desenvolver o projeto. E me matriculou no mestrado da Unifesp, que é o melhor mestrado na minha área do Brasil. Eu ganhei esse presente dela. Fiz o mestrado em 2 anos, de 2004 a 2006. Foi uma loucura, porque eu tinha que passar 2 meses em São Paulo, ininterruptos, e 2 meses aqui. E agradeço muito ao Paulo Machado, professor Torres, professor Will Seraine, professor Coelho, professor Isbael, que eram os donos do Ângulo. Eu dava aula no Ângulo, e eles permitiam que eu concentrasse os meus 2 meses que eu estava aqui, eu dava as aulas dos 2 meses, e no turno da tarde antecipava as aulas dos outros 2 meses que eu ia faltar. Já imaginou qual é o dono de escola que faz isso? E tenho que agradecer, inclusive, os meus alunos da época e os pais deles, que não implicaram de jeito nenhum com isso. Eles ficavam 2 meses sem contato comigo. E nos 2 meses que eu estava aqui, eu dava aula em dobro, para poder compensar as faltas. Tá? Tenho também que agradecer a doutora Cristina Miranda, lá da Nova FAP, que, embora fosse uma faculdade privada, manteve o meu salário nessa época e me pagava uma bolsa adicional para ajudar nas despesas. E assim eu fiz o mestrado. Terminou o mestrado em 2006, a doutora Clara disse, vamos fazer um doutorado? Aí eu digo, vamos. Aí emendei direto. Foi até 2009. Era uma loucura tão grande que eu trabalhava com sangue de pacientes humanos e sangue de cães com calazar. E eu tinha que pegar aqui em Teresina. Aí eu vinha, na época das pesquisas, 1 vez por semana, pegava 4 da manhã e saía coletando o sangue dos pacientes com calazar, ia coletar sangue dos cães, para chegar em São Paulo, pegar o avião com isopor cheio de sangue, autorizado pela Anvisa, chegar em São Paulo às 18 horas, ir direto para o laboratório, processar o sangue, tirar os linfócitos, fazer as experiências, porque senão em 24 horas o sangue degrada. Então era muito puxado também, foi muito, muito duro, mas a gente superou. E em 2009 eu concluí o doutorado, na mesma instituição. Então, assim, só para mostrar para vocês que eu podia estar até hoje acomodado na função de professor de cursinho, estava com um padrão de vida legal, bom, mas eu não tinha atingido as metas a que eu me propus atingir. E aí foi que a gente foi avançando. Essa é a minha turma do mestrado e doutorado. Essa senhora aqui de blusa listrada marrom, sentada, doutora Clara. Devo a minha formação científica a ela. É uma descendente de italiano de sangue quente, brigou várias vezes comigo, mas é a minha mãe científica. Eu acho que talvez hoje ela carregue uma frustração comigo de eu não ter seguido 100% na academia enquanto pesquisador e cientista. Mas é porque aqui no Brasil realmente é muito complicado. A minha tese de doutorado ela é muito bonita. Eu desenvolvi, na verdade, uma vacina para calazar canino. Essa vacina teve uma eficácia de 85%. Já deveria estar no mercado. A gente pediu a patente dela em 2009, nós estamos em 2019, 10 anos depois, e a patente não saiu. Está lá no INPE o processo, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, o processo tramitando há 10 anos, enquanto que nos Estados Unidos, em 1 ano sai uma patente. Então aqui eu estou há 10 anos tentando obter a patente da vacina, e não sai. Então, quer dizer, são as burocracias desse país. Mas, a partir daí, eu era efetivamente professor doutor. Eu tinha atingido uma meta. Apareceu até a oportunidade de eu ir para a França fazer pós-doutoramento.
Mas eu estava realmente 7 anos já muito estressado. Eu disse, não, um jumentinho raciado como eu, saindo lá do interior de Milhã, de Campo Maior, já está com doutorado, está de bom tamanho, deixa eu parar por aqui, e parei. Hoje eu já cogito voltar para o exterior e fazer um pós-doutorado de 2 anos, mais um plano para pensar depois. Em 2013, teve uma outra reviravolta em minha vida, porque o meu pai faleceu. Meu pai sempre foi esse elemento que norteou a minha vida. Eu sempre tive uma relação muito próxima com meu pai. E o meu pai faleceu. E aí, eu pensei comigo, eu tenho que mudar a minha vida. Eu estou com 45 anos de idade, já vivi um pouco mais da metade do que eu acho que eu vou viver. Eu tenho que mudar um pouco o estilo da minha vida. E aí eu já tinha feito um pezinho de meia na instituição privada, porque lá na Nova FAP, eu, depois de coordenador do curso biomédico, eu fui gestor da educação à distância, eu fui estudar educação à distância, sou especialista em EAD, e montei o programa de EAD da Nova FAP. E aí eu construí um pezinho de meia, eu disse, não, agora eu vou me aquietar. Me divorciei também, vou me aquietar. Aí vou pedir dedicação exclusiva da UESP. Nisso eu já era professor efetivo da UESP. Eu passei no concurso lá em 2006. A história do concurso ela é interessante, vou fazer aqui uma pausa, que eu lembrei. O Adail, que foi meu coordenador da especialização em parasitologia, teve um concurso para professor efetivo da UFP. Eu era mestre na época. Aí eu fui fazer o concurso. O concurso como é? É uma prova dentro dos temas do edital. Você estuda 10 temas e no dia ele sorteia um tema para você, dentro daquele sorteio, discorrer sobre o tema. Né? Eu tinha defendido um mestrado em leishmaniose. Adivinha qual foi o tema sorteado? Leishmaniose. Eu era mestre concorrendo com 5 doutores, dos quais 2 pós-doutores de São Paulo. Aí o Adair olhou para mim e começou a rir. Né? E podia escrever livremente. Gente, eu praticamente botei a minha tese todinha, foram mais de 30 páginas de almaço de leishmaniose. Tirei 10 na prova e passei no concurso de efetivo da UFP. Só que era dedicação exclusiva. Vem uma outra experiência que eu passo para vocês. Decência. A Nova FAP bancou o meu mestrado, praticamente. Os colégios particulares também. Não era justo que na primeira oportunidade que eu passasse num concurso, eu pedisse demissão da Nova FAP e dos colégios sem dar a contrapartida de passar pelo menos 2 anos do mestrado trabalhando e devolvendo o investimento que eles tiveram em mim. Né? E eu não assumi lá o concurso da UFP. Eu assumi, mas logo depois desisti de assumir. Pedi exoneração da UFP. E continuei na Nova FAP e nos cursinhos. Logo depois teve o concurso para professor efetivo em 2006 da UESP. O Adail tinha se aposentado da Federal e veio fazer o concurso da UESP, junto comigo. Eu disse, eu perdi a vaga. Porque o Adail, além de saber muito, o currículo dele era desse tamanho, ele já era doutor e eu era mestre ali, começando na vida acadêmica, né? Aí, de novo, 10 temas. Vai ter o sorteio. Adivinha qual foi o tema sorteado? De novo. Leishmaniose, de novo. Aí eu digo, aqui eu me espalho. Aí eu, outro 10 na prova. Aí eu equilibrei a disputa com o Adail, mas ele por 0,2, porque tinha um currículo maior, ficou à frente, tirou o primeiro lugar, e aí depois decidiram chamar também o segundo lugar, e eu entrei na UESP. E virei colega do Adail. Meu professor agora passou a ser o meu colega. Né? E na UESP era 40 horas, não era dedicação exclusiva, eu resolvi assumir. Nesse momento, eu deixei os cursinhos e fiquei só na UESP e como gestor da Nova FAP. Em 2013, eu estava cansado já tinha feito o pezinho de meio, disse, não, agora eu vou dar a minha contribuição para a UESP. Eu vou pedir dedicação exclusiva da UESP. Em 2013, eu pedi dedicação exclusiva da UESP. E aí começou a minha jornada dentro da UESP de uma maneira mais intensa. Em 2014, o professor Noga, que é o atual reitor, foi eleito. E soube que eu tinha pedido DE. E aí eu estava em Barra Grande, quando eu recebo um telefone, é o Noga. Ele disse, rapaz, eu tenho um desafio para ti. Eu digo, rapaz, não inventa não. Eu estou saindo da gestão da iniciativa privada para ficar com a vida... Estou aqui em Barra Grande, para ter uma ideia.
né? Aí disse, não, mas você vai me ajudar. Aí me pediu para ser diretor da Facime, que é onde eu dou aula, no curso lá de medicina. Aí eu digo, me dê uma semana para pensar. Aí eu pensei e disse, não, tá bom, eu vou dar essa ajuda ao UESP. Aí, meu amigo, pronto. O que era para ser uma coisa para eu me aquietar, virou trabalho. 6 meses depois, ele pediu para eu ser pró-reitor adjunto de ensino, isso em junho de 2014. E aí, veja bem, eu tinha sido coordenador de curso da Nova FAP, gestor de educação à distância da Nova FAP, eu tinha sido elaborador do Enem e do ENAD no MEC, consultor do MEC. Eu, modéstia à parte, conhecia e conheço muito bem a legislação educacional superior brasileira, e sei como funciona e sei como transformar uma faculdade, uma universidade. Aí eu disse, Nogueira, eu aceito ser o pró-reitor, mas eu quero que você me dê a liberdade para uma coisa. E para quê? Para eu colocar o dedo nos projetos pedagógicos da UESP. E não só em Teresina, no estado inteiro. Eu quero dar essa contribuição. Carta branca. Aí eu comecei a viajar no interior do estado. Corrente, Bom Jesus, Floriano, Picos, Parnaíba, não parava aqui, rodando. E reformulando com oficinas, projeto pedagógico dos cursos, instituindo programas de qualificação dos docentes para entender a gestão universitária, porque nós somos professores, nós não somos gestores universitários. E isso me deu muita visibilidade dentro da UESP. Eu passei a ser muito conhecido dentro da UESP. Passei a ter um projeto de extensão, UESP mais ENAD, onde eu levava a visão do ENAD para os estudantes da UESP de ponta a ponta. E aí, me veio um outro desafio, ser pró-reitor de finanças da UESP, em 2017. Ou seja, eu ia gerir a parte financeira da UESP e foi um desafio grande. Eu peguei a pró-reitoria de planejamento com 4 meses de atraso de bolsa de estudante, com 4 meses de atraso de terceirizados, né? E depois de um ano de trabalho muito árduo, e aí eu agradeço muito a equipe da Proplan lá da UESP, os técnicos muito competentes, a gente conseguiu zerar o pagamento das bolsas, o atraso, dos terceirizados, ao ponto de nós termos um calendário de pagamento das bolsas. Os alunos sabiam qual era o dia que a bolsa ia cair na conta. E só para vocês terem uma ideia, essas bolsas que os estudantes da universidade recebem, às vezes representa ele terminar o curso ou não, ele abandonar o curso ou não. Eu me lembro da fala de um aluno lá de São Raimundo Nonato de História, o Matheus, que ele disse que às vezes ele almoçava bananada, porque o pai levava um cacho de banana da zona rural de bicicleta para ele fazer uma bananada. Então, quer dizer, o auxílio alimentação, o auxílio moradia, a bolsa trabalho para esses estudantes é vital para eles. Bom, e aí o meu capital político dentro da UESP cresceu mais ainda. De um pró-reitor que mexia com a parte educacional, eu mexi com a parte financeira, deu certo. Oi. Quanto é que é essa bolsa? A bolsa, o auxílio moradia é R$200. Aí tem uma bolsa trabalho que, se não me engano, é de R$450, mais ou menos. Né? Mas os estudantes com bolsa, por exemplo, o auxílio moradia, 3, 4 estudantes se juntam com R$800, alugam uma casinha no interior, dá para eles escaparem. Então, assim, é muito importante. E boa parte dessas bolsas é com dinheiro federal. E aí o problema é que esse dinheiro, embora federal, cai na conta única do Estado e a UESP não tem autonomia de gerenciar isso. É complicado, muito complicado. Então foi muito difícil, mas deu certo. E aí eu estive, Rômulo, pré-candidato a reitor da UESP em 2017. O reitor dizia que não queria ser candidato, e o meu nome estava muito cotado, e ele disse, se viabilize, e eu me viabilizei. Fui para cima, dizendo, eu topo o desafio de encarar a reitoria, me julgo com preparo para assumir a reitoria da UESP, pegar o arcabouço de conhecimento que eu acumulei e aplicar dentro daquela instituição para torná-la mais importante do que o que ela é. Mas aí, o que eu achava que era uma viabilidade,
perante a comunidade acadêmica, mostrou-se não ser. Eu não consegui reunir os apoios políticos dentro da UESP para materializar a minha candidatura. E aí o reitor, na última hora, disse, não, então, já que você não conseguiu materializar esse apoio, eu vou ser candidato à reeleição. E aí eu me retirei da administração, porque eu achei que eu me expus demais e naquele momento, de tanto me expor, não deu certo, eu tinha que me retirar. E me retirei. Em 2017, em 2018, ali, 2017, finalzinho de 2017, eu pedi exoneração da função e voltei só para a sala de aula mesmo.